Povo de Deus, seja bem-vindo ao seu podcast Ele Pode. E por mais uma vez, nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele pode, com o nosso amigo convidado Leandro Soares, meu irmão. Prazerzão. Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui. Amém, obrigado, querido. É um prazer estar aqui nesse lugar abençoado, onde a palavra de Deus é propagada. E primeira vez que eu participo de um podcast, né? Que o Senhor me ajude. A casa está aberta aqui, você pode participar a primeira, a segunda. Amém, amém. Quero voltar mais vezes. Glória a Deus. Gente, vamos orar. Antes da gente começar, vamos orar e a gente vai fazendo as considerações aí ao longo do nosso bate-papo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos, Pai, pela tua presença em nosso meio. Deus Todo-Poderoso, usa-nos, Pai, como ferramentas tuas e glorifica o teu nome por meio das nossas vidas nesse bate-papo. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas e que teu nome, por mais uma vez, seja engrandecido. É isso aí que nós te oramos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está acostumado com o Ele Pode podcast, para você que não está, eu sempre deixo uma dica, uma super dica. A gráfica Copspeed, a gráfica que fez essa canequinha aqui maravilhosa, é a gráfica que nos apoia aqui nesse projeto de propagação do Evangelho. Então você que precisa de serviços gráficos, a sua igreja, procure Copspeed no Instagram, no Facebook. E para você que gosta de cantar, que quer gravar, que tem um sonho de gravar ou conhece alguém que tem esse sonho, procure Estúdios Adorarte, Estúdios Adorarte Music. Vai lá no Instagram, você vai achar Adorarte Music e realize o seu sonho e glorifique o nome do Senhor através do seu talento. Leandro, É isso aí. meu amigo. Leandro, o responsável, o autor, o dono do blog Vencedor pela Palavra. Eu tenho esse projeto há algum tempo, né? Como nós estávamos conversando no carro. Tinha o Maná Diário e tal. O Maná Diário, que é o blog que eu tinha antigamente. E depois a minha tia acabou que fez esse blog para mim, um blog novo. E onde eu ponho as palavras lá, Deus tem me dado algumas palavras, eu tenho sempre compartilhado algo do Senhor, entendeu? E é maravilhoso propagar a palavra, é algo que Deus tem nos chamado a fazer. Na verdade, eu comecei a escrever em 2013 mesmo, né? Falando sobre a palavra, pega um versículo, faz uma abordagem sobre aquilo e compartilha com o pessoal, né? Então, Deus, na época eu estava no quartel, e Deus, ele falou comigo assim, Leandro, vou te dar as palavras, escreve, passa isso para um papel, passa isso, enfim, no teu celular e compartilha, passa isso adiante. Então, de 2013 para cá, eu tenho, né, nesse projeto de escrever, de colocar palavras no blog, de compartilhar a palavra, e estamos aí, né? Não pretendo parar, né? Não posso parar com aquilo que Deus tem me determinado a fazer. Amém. Porque ele colocou a mão no arado. Não pode voltar. Mas aí, conta pra gente essa experiência de escrever. Eu já fui abençoado por alguns dos seus textos. Estava te falando do texto do atleta lá, que eu gostei muito. Eu acho que esse foi no Instagram, se eu não estou enganado, mas você divulga pelo WhatsApp, você divulga também pelo Telegram. Isso. Como que as pessoas te acham? Como que as pessoas têm acesso a essas informações aí para serem abençoadas com seus textos? Então, o Instagram é @vencedorpelapalavra.com. No Google, Vencedor Pela Palavra. Desculpa. No Google, vencedorpelapalavra.com e @vencedor pela palavra no Instagram, tá? Então você me acha aí nas redes sociais tranquilo, tá bom? Cara, quando você começou a escrever, você falou lá em 2013. Isso aí. Como é que foi isso aí, cara, aplicado à sua realidade? Você é um cara veio da música, né? Sim, do ambiente da música. Tudo mais. Como é que foi essa transição? O que você sentiu? Como é que foi? Você sentiu também ao longo desse período que a sua escrita mudou? Deus tem te apontado, te inclinado para algum canto? E aí, como é que tá isso aí? Então, na verdade, bem mais novo mesmo, na fase de adolescente, né, eu já fazia algumas rimas, né? Mas eu nem sabia que Deus tinha algum chamado comigo para essa área de escrita, de evangelismo e tal, por meio da palavra, né, da literatura. E aí, digamos que em 2013, eu servi aeronáutica em 2006, 2007 e até 2010, mas em 2013, quando eu fui para a área militar, no Exército, né, eu fiz um concurso, tal, passei e fui para lá. E aí, de repente, Deus fala comigo assim, Leandro, como eu acabei de falar anteriormente, eu vou te dar as palavras, você vai escrever e eu quero que você compartilhe com o pessoal. E aí eu, caramba, fiquei assim, vou compartilhar, mas compartilhar aqui mesmo no quartel, no meu trabalho.
E você fica meio assim, caramba, como é que as pessoas vão reagir? Como é que os meus superiores hierárquicos vão reagir? E aí tá beleza. E aí eu comecei a escrever, comecei a esboçar algumas palavras e fazer aquilo que Deus tinha me mandado fazer, entendeu? E assim, é algo muito interessante. Eu fazia uma lista de transmissão, escrevia um texto e mandava pro pessoal. E essas palavras, às vezes, elas chegavam em momentos específicos na vida de cada um, né? Ali no quartel. E eu lembro de um testemunho de um rapaz que falou assim, soldado ele falou, Leandro, cara, eu estava a ponto de fazer uma besteira. Rapaz. A ponto de fazer uma besteira. Na hora que eu ia fazer a besteira, a tua mensagem no WhatsApp chegou. Meu Deus. Eu olhei aquela palavra e eu desisti de fazer. Eu desisti de fazer a besteira. Eu falei, cara, que responsabilidade. E aí eu comecei a ter confiança naquilo que Deus mandou fazer. Porque eu estava colhendo frutos daquilo. E eu escrevi a palavra, tinha a dissertação do texto, pegava uma imagem ou não e compartilhava. E aí daqui a pouco, com o tempo, o tenente da banda de música estava lendo meu texto na sala toda. E sendo que ele não falou pra ninguém que o texto era meu, né? Mas ele, quando começou as primeiras palavras, hã? Eu conheço esse texto. Eu conheço esse texto. Então, assim, cara, é muito engraçado como que Deus ele vai nos direcionando pro propósito. E a gente tá aqui até para falar sobre isso mesmo, sobre o propósito do reino, entendeu? E Deus ele vai nos encaminhando para isso, para que a gente cumpra a vontade dele. E realmente a minha escrita também foi melhorando. Minha tia ela é formada em letras e ela foi me ajudando, né? Aparando as arestas. Leandro, vai por aqui. Leandro, tá sendo muito redundante. Qual é o nome da tia? É Maria Helena. Obrigado, irmã Maria Helena. Você foi usada por Deus para abençoar nossas vidas. Com certeza. Então, assim, Leandro, tá sendo muito redundante. Escreve dessa forma. Troca essa palavrinha aqui por um sinônimo e tal. Então, assim, conforme a gente faz algo, né, repetidas vezes, a gente vai melhorando. Isso é óbvio. Então, a minha escrita tem melhorado. Tenho acompanhado escritores famosos também, e a minha própria tia que também ajudou e me auxiliou nesse processo de escrever um pouco melhor, que eu era muito repetitivo e tal, mas graças a Deus estou em processo de construção, né? Cada dia. E assim, os seus textos, cara, realmente eles mudaram e você foca muito em falar do reino de Deus. Isso é maravilhoso, cara. É assim, eu, Samuel, sempre falo o meu CPF, tá, gente? As pessoas têm dificuldade de entender o reino de Deus. Então o pessoal tá igual os judeus, quando Jesus está subindo aos céus, o pessoal fala, Jesus, peraí. É agora que tu vai restaurar aqui o reino de Israel e a gente vai suplantar Roma, a gente vai vencer Roma. E eu falo, não vos convém saber. Sabe? Eu vou ao Pai. E eles ainda tinham aquela expectativa do reino terreno. Sim. Sabe? Aí Cristo falou, não, cara, o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está entre vós. E aí, cara, você vem com um texto esclarecedor falando sobre o reino, ilumina nossas vidas aí, deixa Deus te usar. Então, rapaz, eu tava falando com Deus, eu falei, Deus, caramba, eu vou levar uma palavra sobre propósito do reino. E aí, quando você pensa em propósito do reino, né, você às vezes, eu digo você, não você, mas num contexto geral, a gente acaba de repente pensando assim, caramba, eu tenho que influenciar alguém lá fora. E realmente está certo. Eu tenho que expor o reino lá fora. Eu tenho que ser sal. Eu tenho que ser luz. Mas eu trouxe um texto de Efésios, que está em Efésios capítulo 1, versículo 11, para exemplificar o que eu quero falar. Eu amo o livro de Efésios. Lindo, maravilhoso. Então, eu vou ler porque para não perder nada. Então, Efésios 1:11 diz assim, nele, ou seja, em Cristo, né? Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui, algumas palavrinhas-chave. A palavra herança, ela tem o seu sinônimo, a palavra legado. Então, a palavra legado significa enviado em uma missão diplomática. Ou seja, um embaixador,
um representante, cujo significado é pessoa que age em nome de outra. Então nós estamos nessa terra agindo em nome de Cristo, né? Nós temos um legado. E quando você vai para a palavra predestinado, a palavra predestinado significa decidir de antemão e propósito significa expor para ver, colocar diante de alguém. Ou seja, Deus decidiu de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, te expor, Samuel, me expor. Ouvinte, Deus decidiu nos expor antes da fundação do mundo na vida das pessoas, no mundo, para que as pessoas possam ser influenciadas pelo propósito que a gente carrega. Meu Deus. Isso é muito forte. Só que, vamos lá, parando para pensar, e aí Deus começou a me levar para a família. Eu achei muito interessante isso, porque antes da gente expor o evangelho lá fora, antes de Deus decidir, expor a gente na vida de alguém lá fora, o primeiro grupo de pessoas que Deus decidiu expor a gente foi dentro do convívio familiar. Verdade. Então, é dentro da família que eu preciso expor o meu propósito, primeiramente. É dentro da família que eu preciso ser um pai melhor, ser um filho melhor, ser uma esposa melhor, enfim, né, ser um marido melhor, um cônjuge melhor. Então, eu preciso expor Deus, eu preciso, através da minha vida, da minha atitude, primeiro dentro de casa. Porque eu tenho falado com Deus o seguinte: do que adianta eu ter um ministério bem-sucedido? Não que seja errado, claro que não. Do que adianta eu ser bem-sucedido financeiramente, ter tudo, mas às vezes dentro de casa eu estou sendo ríspido, eu estou sendo rígido, eu estou sendo intolerante, eu estou sendo indiferente. Então isso pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode, entendeu? Às vezes a gente prioriza as pessoas lá fora, que realmente tem que priorizar, mas às vezes isso pode acontecer. A gente acabar esquecendo de quem está do nosso lado e acabar ferindo e matando quem está do nosso lado, a nossa família. Eu falo... Desculpa te interromper. Não, nada, pode falar. Eu falo com as pessoas, eu gosto muito de lembrar do exemplo de Jairo. Seja em Lucas capítulo 8 ou 9, agora, se não me falha a memória, 8 ou 9, mas Marcos 5. Marcos 5, isso. A partir do versículo 21. E Marcos, ele é até mais preciso naquilo que eu quero falar, porque Marcos, ele exemplifica bem aquilo que Jairo fala para Jesus. Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, rogo-te para que venhas comigo para a minha casa. E eu falo disso direto, porque a gente vem de uma realidade, né, onde a nossa oração é chegar na igreja, dobrar o joelho e falar assim: Jesus, vai lá em casa. Jesus, visita lá em casa. Jesus, eu tô aqui agora, tu vai lá. Jairo fala: não, Jesus, vem comigo na minha casa, porque Jairo entendeu que o papel de levar Jesus para dentro da casa dele era dele. E aí não adianta eu ser o santarrão lá fora e não prestar para minha esposa, não prestar para os meus filhos, para minha mãe, para minha família de uma forma geral. Sim. Sabe? Você foi perfeito na sua colocação. O evangelho, ele começa dentro de casa. Começa dentro de casa. E aí, por exemplo, dentro de casa, você começa a ensinar. Eu que tenho 2 filhos, né? O Samuel vai fazer... Meu xará. Teu xará. Vai fazer 4 anos agora, dia 16. Tava fazendo uma bagunça. Cara, não para, cara. Samuel, meu Deus do céu. Todo Samuel é uma bênção. Amém aí? Amém. Oh, glória. Amém. Então, assim, Samuel vai fazer 4 anos, né? Dia 16. E a Ana faz 1 ano em outubro. Então, assim, cara, a gente, como pai, como esposo, a gente erra muito. É claro que a gente erra, né? Esposa erra, marido erra, filho erra. Quem não erra? Nós erramos. Mas é justamente você querer acertar. É você querer fazer o certo. É você assumir a tua responsabilidade de ser sacerdote do lar. E às vezes, por exemplo, quando eu erro com meu filho, né? De repente, às vezes um tapa que deu de forma errada, entendeu? Isso pode acontecer. Você falou de uma maneira errada. Meu filho, me perdoa. Você perdoa o papai? Papai errou. Então, você está incutindo nele, no ser humano, né? Está criando aí um ser humano, não um monstro, né? Não alguém soberbo, alguém que não pede desculpa, mas alguém que está entendendo que precisa pedir perdão e desculpa quando erra e que precisa perdoar. Então, o primeiro grupo de pessoas onde Deus te insere é a família para te moldar para o mundo, né?
E isso aí você pode... É amplo, né? E você pode ser tanto curado como também ferido nas tuas emoções em família. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que, como é que eu vou dizer, não tá vivendo o chamado, não tá fazendo o propósito dele, na verdade de Deus na vida dele, porque foi ferido em família, né? Então, assim, matar as emoções dele, impedindo que esse filho ele se submetesse ao reino. E aí ele cresceu com ódio, ele cresceu com raiva, ele cresceu com raiva de Deus, com raiva da vida, porque ele não teve um exemplo do que é ser cristão dentro de casa, entendeu? Então, cara, a família é a base, entendeu? Se nós não exemplificarmos Deus dentro de casa, a nossa geração vai nascer morta. Amém. Eu falo lá na igreja que a família bíblica ela é mais feliz do que a do comercial de margarina. Lembra aquele comercial de margarina antigo? Ai, nossa! Que era todo mundo... É igual, eu sempre brinco, gente, com um folheto do Testemunho de Jeová, acariciando uns tigres, assim. A família bíblica, ela é mais feliz do que a do comercial de margarina. Verdade. Quando todos se preocupam em cumprir o seu papel, o negócio dá certo. Com certeza. É como aquela engrenagem, né? Se todas estão rodando na medida em que tem que rodar, a máquina ela vai andar de forma precisa. Mas, Leandro, vamos aprofundar aí, cara. Você falou da Ana. Você consegue contar rapidinho aqui um pouquinho do testemunho da Aninha? Eu lembro que a gente conversou na época, a gente orou, tudo mais. Sim. Conta pra gente aí mais um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Amém. Então, o que acontece... Deixa eu tentar aqui colocar em palavras rapidamente, né? Que você escrever tá tudo certo. Agora, lembrar, falar em palavras, exemplificar em palavras, às vezes você pode esquecer de algo, mas só para lembrar, a minha esposa estava na 40ª semana de gravidez, né? Contando bem rapidamente mesmo, e aí ela teve um sintoma no seu olho que foi uma celulite ocular. Então, assim, havia mais ou menos 10 anos que ela não tinha isso. Mas 10 anos mesmo, especialmente 10 anos que ela não tinha isso. E aí o que acontece? A gente foi pro hospital em Bangu, né? Que é referência em hospital da mulher, para grávida e tal, enfim. E aí fomos lá para ser atendido, e aí o médico, assim, não querendo falar mal de hospital nenhum, pelo amor de Deus, né? Não tô querendo falar mal de instituição, mas um médico específico lá falou assim: poxa, mas você veio aqui por causa disso, por causa de um olho, né? Eu sei que às vezes a instituição ela é manchada por uma pessoa. Não? É igual a igreja. Igual a igreja. Não tô falando mal da instituição lá de Bangu, pelo amor de Deus. Mas aquele profissional, infelizmente, tratou a minha esposa mal. Então a gente saiu dali muito mal, caramba. O cara não tratou a gente bem e tal. Voltamos pro Rocha Faria para ser atendido lá. E aí, nesse processo de voltar pro Rocha Faria, minha esposa recebeu um atendimento. Eu peço ajuda no WhatsApp. E aí, uma irmã, uma amiga minha, mandou o telefone de um contato de uma pastora, né, que nos ajudou muito nesse processo. Então, assim, na verdade, Deus permitiu que o olho da minha esposa ele inchasse, ele permitiu, não mandou, para que nós pudéssemos ter um atendimento de excelência no Rocha Faria. Porque pessoas influentes Deus colocou no nosso caminho para que ocorresse tudo bem. Então, assim, a Ana, ela nasceu bem, mas ela nasceu, na verdade, com 40 semanas de gravidez, 41, se eu não me engano. E ela já estava bem roxinha mesmo, entendeu? Já estava, assim, em sofrimento e tal. Mas foi um milagre que Deus deu pra gente. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Porque se não fosse Deus agir, eu acho que as coisas, o final não seria tanto assim. Mas Deus, ele colocou pessoas influentes para nos ajudar. Deus tocou no coração de pessoas. A gente teve um tratamento ali no Rocha Faria, né, por causa da influência de pessoas, né? E aí eu até no texto eu coloquei, olha, saiba agradecer a Deus pela network que Deus ele permite você estar.
entendeu? Então trate bem as pessoas. Então saiba ser agradecido, saiba ter uma boa amizade, um relacionamento, porque na verdade nós somos abençoados por pessoas, por Deus, mas por pessoas. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, onde tudo parecia perdido, né, a gente sem saber o que fazer, 40 semanas de gravidez, minha esposa com um olho gigante, sabe, minando ali a secreção do olho, e eu, assim, aparentemente perdido. Deus, vou fazer o quê? E aí um contato no WhatsApp me mandou um contato de alguém, eu quero aqui agradecer também a pastora Marta, que me ajudou, ao amigo Isaac também, entendeu? Foram no Rocha Faria, intercederam por a gente, e no final foi tudo certo. Então, assim, Deus, ele operou o milagre, e graças a Deus, minha filha tá aí vai fazer 6 meses já. Então, assim, se não fosse Deus, a gente estaria perdido, né? Deus, ele às vezes permite uma dor para que essa dor seja um subterfúgio para te levar até o lugar do milagre. Então, assim, foi algo fantástico, tremendo, e eu engrandeço o nome de Deus por isso. Glória a Deus. Mas, Leandro, vamos lá. Vamos falar dos seus textos um pouquinho aqui. Teve algum que mais te marcou, que mais chamou a atenção? Falando, esse aqui foi o que mais marcou a minha vida, para mim, né? Não de testemunho dos outros, mas para você. Olha, eu vou falar de um texto recente que eu vivi em casa e assim, na verdade, eu estava dormindo, foi no mês de março, se eu não me engano, e eu até exemplifiquei isso no texto, então eu vou falar sobre esse texto. Eu estava dormindo, quando foi 4h59 da manhã, eu acordo com um sussurro no meu ouvido, e era um sussurro diabólico, e esse sussurro dizia morte. Eu simplesmente fui acordado por um sussurro, onde esse sussurro era assim, aterrorizante. Eu escutei morte. Mas nesse processo de escutar, eu acordei e a 1,5 metro mais ou menos de onde eu estava, que era da minha cama, a 1,5 metro mais ou menos eu vi o espírito da morte. Eu presenciei isso. E aí, ao mesmo tempo que eu escutei e que eu vi, o Espírito Santo me deu uma palavra dentro de mim, como que fazendo, né, eu entender como reagir a isso, como lutar com isso, né? E foi as palavras que está escrito em João 6,63, se eu não me engano. As minhas palavras são espírito e vida. E aí eu comecei a declarar a palavra sobre a minha casa. Eu comecei a falar, olha, não vai haver morte não, vai haver vida. Então esse texto me marcou porque foi algo pessoal. E eu tenho aprendido que eu preciso declarar a palavra de Deus. Aquilo que já foi escrito ao meu respeito, eu preciso declarar essa palavra. Eu preciso olhar para ela, o que Jesus, o que Deus escreveu para mim e falar essa palavra. Eu já sou curado, eu já sou sarado, sabe? Eu já tenho vida. Aquele que tem Cristo tem a vida, né? Aquele que não tem o Cristo não tem a vida. Gente, e tem um texto que eu gosto muito também que fala que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito, né? Deus vivificará os vossos corpos mortais por esse Espírito, vivificar e trazer vida. Então eu tenho vida, meu corpo tem vida, eu preciso declarar a palavra para mim mesmo diariamente. Eu tenho aprendido isso e isso tem surtido efeito na minha vida e na vida da minha família, declarar a palavra. Então eu disse para aquela potestade, olha, não vai haver morte não, nem física, nem emocional, nem espiritual, vai haver vida, porque a palavra de Deus já foi dita ao nosso respeito e a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, né, não voltará para mim vazia, antes sairá e cumprirá todo o propósito pelo qual eu enviei ela a fazer. E é isso, entendeu? Então é um texto que me chamou muita atenção porque é algo que eu vivi pessoalmente e é um texto que me marcou, entendeu? Entendi, bacana. E assim, eu sempre falo que eu não falo das experiências, eu não questiono experiências de ninguém porque eu conheço as minhas. Baseado nas minhas experiências com Deus é que eu não questiono a experiência de ninguém. Eu já tive sonhos, eu já tive uma vez, quando eu morava com minha mãe, nós tínhamos uma oração toda quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite nós tínhamos uma oração. E nessa oração, Deus usou esse propósito de oração para me mostrar muita coisa, sabe?
Vai mostrar muita coisa. Fui convidado recentemente para um podcast, podcast de um amigo meu, chama Vida Missional. O podcast muito meu, faz muito sentido para você também. Do Bruno, abraço, Bruno Saraiva, Vida Missional, pode seguir também no Instagram que vocês vão ser abençoados. E eu falei para eles uma experiência que muita gente não sabe, na verdade, muita gente vai ouvir isso pela primeira vez agora. Mas meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. E até bem pouco tempo atrás, eu só tinha se conversado com a minha avó, que morreu quando eu tinha 12. Então, assim, eu conversei com a minha avó, eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, que isso aconteceu comigo. Que eu brincava muito sozinho, né, quando era criança, ali 10 anos, e eu sentado, cara, brincando, eu começava a chorar e falava, Deus, não leva meu pai. Sozinho, uma criança de 10 anos. E eu começava a chorar, e falava, Deus, não leva meu pai, não leva meu pai. Uma criança de 10 anos não tem discernimento de nada, não tem compreensão de nada. E eu só orava e chorava e falava aquilo, Deus, não leva meu pai. Até que, meses depois, isso aconteceu por mais ou menos de 5 a 10 vezes ali, meu pai veio a falecer. E 1 ano e pouco depois eu conversei isso com a minha avó. Falei, vó, uma vez eu estava... algumas vezes eu estava lá brincando sozinho, eu brincava muito sozinho e eu começava a orar e chorar e falar para Deus não levar meu pai. Aí minha avó falou assim, não, filho, isso aí era Deus falando contigo, ele estava te preparando. E eu ficava, cara, tinha 10 anos, eu estava me preparando para quê? Sabe? Sim. E hoje eu entendo, cara, que desde muito novo Deus nunca me escondeu aquilo que ele tinha para fazer. Sabe? E é por isso que eu não questiono a experiência de ninguém, porque eu tenho as minhas, eu conheço as minhas. Eu sei quem é esse Deus que eu sirvo, como o Jó disse, eu conhecia de ouvir falar. Sim. Mas agora os meus olhos, eles te veem. É verdade. E é assim, a gente tem, né, experiências pessoais, né? Para contar, se a gente parar aqui para... né? Vai precisar gravar 5 vezes aqui. Pô, nem fala. Cada um de nós, acho que o ouvinte que está ouvindo agora, que está vendo, ele assim, vai relatar várias experiências, entendeu? Então, assim, o propósito... Deus é um Deus de propósito. É isso. Deus é um Deus de propósito. E a gente tem que entender isso, sabe? Deus, ele decidiu me expor. Cara, isso é muito forte. Deus, ele decidiu te expor. Eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso... Ser a carta viva, né? Ser a carta viva, eu preciso cumprir aquilo que ele tem para mim, entendeu? E para contar mais algumas experiências, eu trabalho numa livraria evangélica, ali em Campo Grande, tá? Vocês estão convidados. Pode dar o nome, endereço, fica à vontade aí, cara. Faz o merchan. Então, vamos lá. Eu já fui lá, compro com ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Comprei com ele, muito bom, inclusive. Então, fica ali em Campo Grande, na rua Doutor Caetano de Faria Castro, rua 46, loja D, tá? Enfim, fica próximo ao Guanabara de Campo Grande. E o que acontece? Deus, ele tem falado, eu tô ali desde 2018. Então, de 2018 para cá, Deus tem usado muitos profetas, né? Usado pessoas para comunicar a sua vontade pra gente ali, tanto para mim pessoalmente como pro grupo, né? A loja ali. Os patrões são evangélicos, né? Todo mundo ali é evangélico. Então, assim, a gente passa experiências ali que às vezes você fica assim, caramba, que negócio louco. E às vezes chega a gente ali precisando de um abraço, a gente precisando de uma palavra e você fala assim, caramba, mas como é que eu vou cumprir meu propósito? Eu não sou diácono, alguém pode dizer de repente, né? Como eu dizia, caramba, mas eu não sou diácono, eu sou só obreiro, ou então não sou nada, eu sou só músico. Tô ali no meu cantinho tranquilo, mas quem disse que você precisa ser diácono, obreiro, tá no ministério, tá em destaque para cumprir o teu propósito? Entendeu? Meu propósito, eu cumpro, eu entendi que o meu propósito, o meu maior propósito de vida é ser filho, né? Ser filho de Deus, esse é o meu maior propósito de vida. E aí, entendendo isso, eu vou expressar isso, entendeu? Com as pessoas. Então, às vezes é muito engraçado como é que Deus age com cada um e Deus usa cada um. Às vezes eu tô ali, a pessoa entra, eu gostaria de ver um livro tal, enfim, sei lá, sobre ansiedade ou sobre medo, ou então, me indica um livro aí. E tem até um livro muito bom que é o livro Enraizado, né, que fala sobre o processo de Davi, enfim, desde por trás das malhadas até ele chegar no trono. E às vezes você falando a sinopse do livro, você acaba
falando a vida da pessoa. Olha como é que é engraçado. Você acaba sendo usado por Deus, mas nem como é que eu vou dizer, não sabendo que tá sendo usado, né? A pessoa vinha ali para comprar um livro, de repente para suprir uma necessidade sua, daí Deus vai e te usa para aquela pessoa você citar uma sinopse de um livro. Que coisa engraçada. E aquela sinopse falar com a pessoa. Cara, isso é loucura. Deus age assim. Quantas das vezes eu citei a sinopse de um livro, daqui a pouco a pessoa tava chorando, entendeu? E, enfim, pessoas que às vezes falam assim, caramba, vai ali na loja, vai ser atendido e daqui a pouco começa a desabafar contigo. Um caso que eu atendi há pouco tempo, uma moça foi na loja e tal, aí começou a conversar comigo e tal, prestei o atendimento normal e de repente ela começou a se abrir, a falar da sua vida pessoal, falar que, enfim, que ela estava sendo humilhada, né, por uma amiga e tal, enfim. E ela estava não liberando perdão para essa amiga. E aí eu falei, poxa, posso fazer uma oração por você? Então, assim, você está expressando o reino. E aí eu orei por ela, né, ela chorou, saiu dali aliviada. Então, assim, você expressa o reino aonde você estiver, sabe? É aonde Deus te plantar, sabe? Então, eu até cito esse livro Enraizado para quem quiser ler, que é um livro muito bom, cuja sinopse diz, deixa eu ver se eu lembro, é preciso você desacelerar a si mesmo para deixar que Deus crie em você um sistema de raízes capaz de gerar frutos. Aí o livro diz assim, olha, Deus te plantou aonde você está, foi para você entender o propósito que Ele te plantou ali. Deus te plantou onde você está para você gerar frutos, não para você sair correndo, não. Né? Esse propósito também não é para te matar, não. É para você entender o processo e você gerar frutos ali, aonde Deus te plantou. Entendeu? Então, onde que Deus tem nos plantado? A mim, a você, o ouvinte. Então, Deus me plantou naquela loja por um tempo. E eu estou exercendo meu propósito ali. Entendeu? Falando do evangelho, dando uma palavra de carinho, de consolo, de atenção. Outro dia eu atendi uma senhora que eu dei um abraço nela e ela falou assim, caramba, nem meu filho me dá um abraço assim. E aí eu escrevi um texto sobre isso também, falando sobre o valor do abraço, entendeu? Então, assim, é você ser atendente, né? Você exemplificar ali a tua fé, entendeu? Então, um vendedor, cara, é um pouco de tudo. Misericórdia, psicólogo, pastor, Jesus amado, Senhor me dá graça. Jesus está me forjando para algo maior. Uma vez eu perguntei para minha esposa, falei assim para ela, amor, por que você acha que eu tenho que ser pastor de igreja? Aí ela falou assim, meu irmão, porque por causa do seu cuidado com as pessoas, porque a forma que você lida, você gosta de cuidar, de estar perto, de estar junto. E eu falei assim, também, mas não é isso. Isso é um acréscimo. Sim. Pastorear a igreja, né, é algo que Deus quer fazer, mas não é porque Ele quer fazer através de mim, mas sim porque Ele quer fazer em mim. Sim. Sabe? Não é o quanto eu posso gerar de resultado, até porque toda obra que Deus faz através de você não é maior do que a que Ele faz em você. Então, com tudo aquilo que Deus tem te usado, a maior obra que está acontecendo é em você. Sim. Você foi perfeito na palavra de dizer, Deus está me forjando. É isso aí. E todas essas experiências são por um propósito maior. Eu lembrei de Davi, quando você falava. Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, veio um urso, ele matou o urso. Veio o leão, ele matou o leão. Aquilo ali era Deus forjando Davi para quando viesse Golias e falou, irmão, já venci o urso, já venci o leão. E Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, vai cair também. É isso aí. Então se prepara para Golias. Eu vou fazer o quê? A gente sempre, né, se depara com os Golias da vida, com as muralhas, né? E a gente tem que estar preparado em Deus, que não é com a nossa força, para poder vencer. E você foi muito feliz em falar sobre o lance aí do pastorado, porque realmente Deus ele chama, Deus ele escolhe, é uma vocação, entendeu? Então, não querendo entrar em polêmica, mas hoje muitos... Ah, pode entrar, tem problema. Mas hoje muitos têm se feito pastores. E se você for para Hebreus, eu não lembro agora se é capítulo 3 ou se é capítulo 5, que Deus ele decidiu
honrar o nome de Jesus como sumo sacerdote. Então, Jesus ele não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas aquele que disse para ele, né? Eu hoje te gerei e tal. Então, assim, eu creio que essa palavra pode se referir ao pastorado, entendeu? Eu não posso dizer para mim assim, eu sou pastor, como Jesus não disse, eu sou sumo sacerdote, né? Então, assim, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus. É uma responsabilidade muito grande. Então, você foi muito feliz em falar isso. Uma vez, rapaz, eu não posso falar o nome, não, mas esse cara, ele era um pastor que estava um tempo afastado da igreja. E na época eu ainda era solteiro, eu morava com a minha mãe. E eu estava saindo ali do bairro da minha mãe e encontrei com ele. Esse cara conheceu meu pai, congregou com meu pai, enfim. Aí ele encontrou comigo completamente bêbado. Eu sempre falei com ele, sempre. Eu nunca tratei de forma diferente. Tem um irmãozinho lá do bairro da minha mãe, que se eu passo de calça, ele me dá parte do senhor. Se eu passo de bermuda, ele nem olha na minha cara. E, infelizmente, a gente ainda tem isso. Ô, Jesus, de misericórdia. Mas aí eu comecei a conversar com ele. Porque, cara, eu falei isso com o Bruno lá também no dia. Falei, eu vi meu pai fazer isso, sabe? Tirar um cara do bar e levar pra igreja. E ano passado esse cara faleceu. E faleceu com Jesus. E quem apresentou o evangelho pra esse cara foi meu pai. Então eu vi meu pai fazendo e falei, pô, eu quero fazer igual. Aí eu comecei a conversar com ele. E ele começou a chorar no meio da rua e falou assim, Samuel, ninguém fala comigo. Ninguém conversa comigo. As pessoas me veem bêbado, eu tô fora da igreja, ninguém vem falar comigo. Existem os pastores chamados e os chamados pastores. Você não é um chamado pastor, você é um pastor chamado. Mas existem os chamados pastores, os que se autonominam pastores. E tem, cara, eu não quero saber de estudar, não quero saber de trabalhar, eu sou crente, pô, vou arrumar uma boquinha aqui para arrumar um dinheiro. O que eu vou fazer? Vou abrir uma igreja. Eu tô de mal com o meu pastor, eu vou sair daqui, vou levar as ovelhas dele e vou abrir uma outra igreja. Tem dessas coisas também, né? Tem. Infelizmente tem. É o que eu falo, gente, que o Evangelho de Cristo é maior do que tudo isso. Sabe? A gente não pode também se prender, então eu não quero saber de ser crente, eu não quero saber... Não. O Evangelho de Cristo é maior que isso, sabe? Sim. Paulo fala para Timóteo, vai ter gente aí no fim dos dias que vai acumular comichão nos ouvidos, vai ignorar a sua doutrina, vai se voltar para as fábulas. Vai ter gente no fim dos tempos que vai fazer isso aí. Agora tu não, ser sóbrio, sabe? Valoriza a palavra, pega-te a palavra. Cumpre o propósito. Cumpre o propósito, exatamente. Mas qual é o propósito? Repete. Eu tenho que... Eu não vou lembrar a palavra agora. Sua técnica está muito avançada para mim. Isso, misericórdia. Como é que é? Você falou no começo aí, quando você leu o versículo de Efésios. Efésios 1:11. Vamos lá. Nele digo em qual eu fui predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme isso. O propósito da sua vontade, o conselho da sua vontade. Somos embaixadores. Embaixadores, ou seja, eu tenho um legado, entendeu? Eu estou agindo em nome de alguém. Deus decidiu me expor ao mundo. Então eu preciso expor esse propósito, preciso levar, entendeu? Eu preciso expressar Cristo. Entendeu? É isso. Cara, eu falo pro pessoal, eu falo pra turma lá, e aqui acaba sendo reflexo daquilo que a gente sempre fala, né? Sim. Eu falo pra turma lá na igreja que o propósito de Deus, e em toda a Bíblia isso é revelado. Sim. O propósito de Deus é nos fazer igual a Cristo. Sim. É isso, sabe? Eu tenho essa função de ser um embaixador de Cristo, de ser um representante de Cristo, porque toda a Bíblia Sagrada, Deus quis me fazer igual a Cristo. Você pega Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem, o que ele fala? Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Não, cara, seja igual a esse. Pô, o homem se perdeu no meio do caminho. É isso aí. O homem não consegue ser igual a Deus. O que Deus faz? Ele se coloca na história, ele integra a história e fala assim, se vocês estão em dificuldade de saber como é que eu sou, estão em dificuldade de saber, de ser a minha imagem e semelhança, eu vou aí e mostro para vocês como é que eu sou. E Deus se revela na pessoa de Cristo Jesus. Aí Paulo fala o seguinte para os Efésios, Paulo fala para os Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O texto de Romanos 8, 28, 29, as pessoas nem entendem. A pessoa vai lá cantar a música do Fernandinho. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí você pensa, todas as coisas cooperam para o bem. Qual bem? Ter o carro? Ter a casa? Ter dinheiro? Não. Lê o versículo 29.
todas as coisas cooperam para o bem, é o versículo 28, excelente, tá certo. E qual é esse bem? Está revelado no versículo 29, porque aqueles que dantes, aí você leu igual a Efésios, aquele que dantes predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Cara, isso é forte. Então todas as coisas cooperam para que você se pareça mais com Cristo, porque esse é o objetivo de Deus. Esse é o objetivo. Nos fazer parecido com Cristo. Isso é realmente cumprir um propósito, é você expressar ele no seu dia a dia. E assim, é justamente por falta de não expressarmos Cristo, é que justamente a gente vê muitas pessoas, às vezes, não entrando em uma igreja, né? Porque, assim, eu até escrevi um texto citando João Batista, né? Mas, assim, eu faço uma comparação. Tu imagina se João Batista, é só uma tese, imagina se João Batista ele não se posicionasse. Digamos, né? Jesus chegou para ele e tal, chamou ele, aquele que vai adiante de Cristo, encaminhando ali o caminho e tal, abrindo o caminho para que as pessoas possam vir a Cristo. Mas tu imagina se João Batista ele simplesmente tivesse nem aí, vou nada, vou cumprir meu propósito, não, isso é só uma tese, né? Não haveria batismo, não haveria nada. Ele se encaixou no propósito, ele vestiu a camisa, ele expressou Cristo, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Então, eu gosto de um versículo, não sei se está em Gálatas, deixa eu ver se eu lembro aqui. Se um irmão vir a outro pecar, esse tal que viu o irmão pecar, repreenda-o com espírito de mansidão. Mas, olha por ti mesmo, para que tu também não seja tentado. Então, assim, o evangelho é isso, entendeu? É você entender o outro, é você saber que você é representante de Deus na Terra e que você precisa agir como teu pai age, entendeu? Até porque o teu pai, o nosso pai, ele age com carinho, age com amor, age com perdão para conosco, né? E nós devemos expressar isso em atitudes, entendeu? E não apontar o erro do pecado, apontar o pecado do irmão, né? Porque ele errou, já vi muito acontecer, o irmão pecou, saiu da igreja, e acontece o caso que aquele irmão que pecou, que saiu da igreja, as pessoas não falam mais com ele, entendeu? E aí afasta mais ao invés de aproximar. Então fica difícil, entendeu? Eu acho que agora eu me esqueci o pensador, se é Dwight Lyman Moody, eu acho que é Dwight Lyman Moody que fala que as pessoas têm mais facilidade de se aproximar do pecado do que do pecador. Aí você vê o ministério de Cristo, Lucas 15. Os fariseus estavam reclamando que Jesus se assentava com publicanos e pecadores. Cara, aquele ali é o seu campo missionário. Isso aí. Passe pelo bar, passe pela casa de show, passe pela boca de fumo. Aquele ali é o seu campo missionário. Sabe? Deus te chamou para isso, para você cumprir o seu propósito. E aí você vai manifestar Cristo como? Através da palavra, através do texto, através da música? Não sei. Mas da forma que Deus tem te capacitado, Ele tem te capacitado para que daquela forma você manifeste Cristo. É isso aí. E eu digo que Deus ele já colocou em nós, como é que eu vou dizer, as armas necessárias para você cumprir o teu propósito, né? Porque eu pensava assim, caramba, eu não sei falar direito, cara, eu não sei me expressar direito. Isso eu pensava alguns anos atrás, e a gente vai tendo maturidade, Deus vai nos forjando, vai nos amadurecendo. Eu pensava assim, caramba, Deus, eu não sei falar direito e tal. Deus, como é que eu vou cumprir o teu propósito? Eu sou incapaz. Muitas das vezes eu já me achei incapaz de cumprir assim, o chamado, e não é por mim, não que eu não possa me especializar, fazer cursos, ler, me encher de conhecimento, como Paulo fala, habite em vocês abundantemente a palavra, né? Então assim, mas é Cristo quem capacita. A gente vê conversando sobre isso no carro, Deus já colocou dentro de você aquele chamado, aquele algo que arde no teu coração para você desempenhar algo, entendeu? Então o chamado tá assim, digamos assim, dentro de nós, né? Eu acho que ele tá dentro do nosso DNA. Eu acho que tá aqui, cara, correndo na minha veia, sabe? Eu sei para que eu fui chamado. Hoje eu tenho essa convicção dentro do reino. Antigamente eu não tinha, entendeu? E
E para você que está nos ouvindo, vendo, se você não sabe qual é o teu chamado ainda, ore a Deus, vá para a palavra, entendeu? Mas sabe de uma coisa, que o primeiro propósito que Deus nos criou é ser filho de Deus. Então assim, e dentro disso a gente vai desenvolver, né? Para que a gente foi chamado? A uns Deus colocou no corpo de Cristo como mestres ou doutores, como apóstolos, como profetas, como pastores, e o outro eu esqueci, evangelistas. Então, são os 5 dons ministeriais. Então, assim, visando o quê? Visando a edificação do corpo de Cristo. Então, cada um no corpo faz uma coisa, sabe? E o outro ali, ele pode varrer a igreja, pode limpar o banheiro, ele pode desempenhar uma função que de repente não está tão aparecendo, né, no corpo de Cristo, mas todos fomos chamados para algo, para desempenhar algo na vida das pessoas, no meio familiar, na comunidade onde nós estamos servindo ao Senhor. É isso. Momento de polêmica agora. É Jesus. Você falou um negócio aí que... Tambores. Eu falo disso, sabe por quê? Porque eu sou contra essa escala promocional que acontece dentro da igreja. Como que eu tô dizendo? Você chegou na igreja, você tem que ser obreiro, para depois ser diácono, para depois ser presbítero, para depois ser missionário, para depois ser evangelista, para depois ser pastor. Eu sou contra isso. Eu não acho base bíblica para isso. Tem a ver com a vocação. Sim. Claro, todos têm que aprender a servir. Todos têm que aprender a servir. Todos. Até porque o próprio Cristo disse em Mateus 20 que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Isso aí. E entregar a sua própria vida. Então o evangelho é isso, é servir e entregar a vida. Mas agora, por que se Deus me chamou como missionário, seja na padaria na esquina ou lá na África, por que eu tenho que ficar 3 anos como obreiro, 4 anos como diácono? Cara, se Deus me chamou para isso, essa é a minha vocação, sabe? Aí fica muito nominal, foi o que a gente falou do pastor, mas não é só o pastor. Existe um missionário que não prega o evangelho. Você vê um monte da igreja, é missionário e missionária que nunca foi... Não vou falar nem na África, mas o cara não sai com um folhetinho para poder evangelizar. Vou criar polêmica mesmo. Vocês que corram para a palavra. Viu? Mas, gente, se você foi vocacionado para algo, você tem aquelas características. Verdade. Primeiro eu preciso mudar o mundo à minha volta para depois ganhar o mundo. É isso aí. Você falou, né? Tu começa em casa. Começa em casa, isso aí, justamente. Em casa é o meu maior ministério, onde eu preciso expressar o reino de Deus. A minha comunidade ali onde eu vivo, né? O lugar onde eu vivo, meus vizinhos, né? Minha parentela, escola. E aí você vai influenciando, lugar em lugar, vai expressando o reino, né? Enfim, mas você começa... é polêmico isso. Você começa ali, né? De baixo. Eu vou para Cristo, aqui. O cara que é Pedro... Jesus fala assim para Pedro, lá em João 20, 21, né? Pedro, tu me amas. Aí tem um joguinho ali de palavras, né, do grego, do filos, ágape, enfim. Tu me amas, tu apacenta as minhas ovelhas. O Pedro foi pastor. Primeiro ele foi discípulo. Porque na minha concepção, para você servir na igreja em qualquer cargo, basta ser discípulo. Sendo discípulo, você está apto a ser pastor, se essa for a sua vocação. Sim. Sendo discípulo, você está apto para ser um evangelista, se essa for a sua vocação. Sendo discípulo, eu não vou falar de apóstolo não, porque... apóstolo bom é apóstolo morto. Mais uma polêmica. Mas o que acontece? Essa questão que você falou sobre, poxa, mas eu fui chamado para ser mestre, né? Deus ele chamou uns para mestre ou doutores, né? Uns para profeta, né? Enfim. E por que eu tenho que passar por isso tudo? Né? Realmente é um tema polêmico, é algo que eu já me perguntei, já me fiz essa pergunta várias vezes, mas hoje eu entendo, né, não discordando, mas de repente uma visão diferente, hoje eu entendo que de repente a pessoa passa ali pelo diaconato, né, e tal, para aprender, entendeu? Para aprender a servir e tal. Eu concordo. Né, para aprender a servir, né, mas realmente, se ele tem um chamado para pastor, digamos, o cara tem um chamado para pastor, ele passa ali, ele é obreiro, né? Eu acho que é mais para aprendizado. Mas aí, tem que ser missionário? Tem que ser evangelista? Isso aí já é um outros 500 que eu não sei te falar, nem tudo eu sei falar. Eu concordo com você e eu vou usar agora Vitor Rosa. Vitor Rosa, tá aí assistindo a gente. Eu aprendi isso com o Vitor Rosa. Ele foi pregar uma vez sobre Davi e ele pegou o ponto em que Davi ele é ungido por Samuel. Depois que Davi é ungido por Samuel, o que ele faz?
ele volta para o campo para trabalhar. Ele continua fazendo a mesma coisa. Ele falou que a unção não dispensa o trabalho. É isso. Deus quer como pastor, beleza. Aprenda a servir. Até porque, gente, todas as funções da igreja... Sabe o que eu penso? Na glamorização do trabalho. Sim. Sabe, eu acho que o cara que é o pregador itinerante é mais importante que o irmãozinho que é o diácono na igreja. Sim. É a glamorização do trabalho. Se eu entendo que a minha função é servir, independente do que eu esteja fazendo, eu vou servir, ponto. E, claro, a unção não dispensa o trabalho. Eu não estou falando aqui, gente, que a pessoa aceitou Jesus hoje tem que ser pastor. Não. Você vai estudar, vai trabalhar, vai meter as caras, vai aprender a servir. Exatamente, é servir. Eu acho servir. que tem que servir. Por isso que eu te falei, que eu resumo a ser discípulo. Sim. Ser discípulo. Se você for discípulo de Cristo, e discípulo é aluno, né? Se você for discípulo de Cristo, aprender com seu mestre, com seu rabi, você vai conseguir ser um bom mestre na hora que chegar a hora de ser mestre. Igual Pedro foi um pastor efetivo e na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas. 3.000 almas. É um tema assim que... Só para criar uma polêmica mesmo. Assim, tem... é algo que realmente tem que ser aprofundado, né? Mas assim, Rapaz, se eu começar a falar aqui, ó, de batismo, ceia... Dá muito pano pra manga. Agora me diz aí, criança pode tomar ceia? Né? Isso é outros 500. Gente, por favor, é brincadeira. Precisa batizar pra tomar ceia? Eu vou começar a entrar no profundo aqui. Rapaz, tem igreja que você tomar ceia tem que ter que apresentar a carteirinha de membro. Mas deixa quieto. Aí Paulo fala o seguinte, essa ceia não é a ceia de Cristo. Quem tem fome, meu amigo, come em casa. A ceia de Cristo espera um pelo outro. É isso aí. Na ceia de Cristo você vai comungar. Eu sei que a gente aprendeu que na hora da ceia a gente tem que dobrar o joelho e fechar o olho. Né? Dobrar o joelho e fechar o olho. Só que a ceia de Paulo ensina aos coríntios cara, olha um pro outro. É o momento da nossa comunhão, que ele é o corpo de Cristo. É o sangue. Não tô aqui pra doutrinar a igreja, não. Deixa quieto, vai. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a gente já tem que encerrar. Poxa, tá tão bom. Você tem que voltar aqui de novo, cara. Meu tem que Deus, voltar aqui de um novo. lugar maravilhoso esse aqui, cara. Cara, falar do reino é muito bom. Pô, nem fala. Eu tô assim maravilhado. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Muito obrigado mesmo. É um prazer enorme estar aqui, entendeu? Poder falar um pouquinho do reino, da palavra de Deus. E quero voltar mais vezes, né? Mas a porta tá aberta, Deus permitir. Se quiser voltar semana que vem, já pode voltar de novo. Amém. Eu que agradeço. Leandro, muito obrigado, tá, cara? Nada. Desculpa se eu te coloquei algum vento aí. Nada, que isso. Nem tudo eu sei responder, não, gente. Eu prefiro ficar quieto. Não, eu tô falando essas polêmicas. Tu tava lá no podcast falando que o pastor tem que ser isso. Não, pelo amor de Deus. Isso, jamais. Não, mas a gente sempre acredita que faz da forma certa. Sim. Até quem faz... Eu posso estar fazendo de forma errada hoje. Sabe? Eu li num livro do Mário Sérgio Cortella, se eu não me engano, Muito bom esse cara. Muito bom. Um filósofo, assim, excelente. Porque, se eu não me engano, é o Porquê Fazemos o que Fazemos. Que ele diz assim, você tá errado. É o nome do capítulo, você tá errado. E, tu já começa o capítulo e fala, vou ler isso não, o cara tá falando que eu tô errado. A gente nunca quer estar errado, né? Aí ele discorre falando o seguinte, já passou algum momento da sua vida que você parou e falou assim, cara, eu devia ter agido diferente aquele dia. Eu devia ter feito diferente aquele dia. Então, o que te garante que amanhã você não vai fazer essa reflexão sobre o dia de hoje? Então, parta da premissa que você está errado, porque realmente você pode estar errado. É verdade. Então, a gente pode estar fazendo o errado acreditando que está fazendo o certo. Mas o nosso manual é isso aí que você está carregando aí, é a Bíblia Sagrada. Sabe, não é o meu achismo, não é a minha crença, não é a minha pseudo-interpretação. Cara, a Bíblia está aí. E nós somos, né? Vencedores pela palavra. Rapaz, vencedor pela palavra. É isso aí. Eu creio nisso. É pela palavra que a gente entende o propósito de Deus, né? Se você vai olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus de propósito, como a gente está falando aqui o podcast todo. E entender esse propósito, entender essa visão de reino, né? Para nortear a tua vida, a minha vida, a nossa vida, que vai fazer com que a gente caminhe, né? Até o final dessa jornada. Entender o propósito, sabe? E entender o processo que a gente passa, sabe? E os processos, eles vêm para nos moldar, mas é tudo por um propósito maior, para que a glória de Deus se manifeste em nós e sempre para que a gente possa exemplificar Cristo, para que outras pessoas possam ver Cristo através de nós e, enfim, para levar outras pessoas ao Senhor. É sempre isso. Amém. Agora você é o responsável por ser o embaixador disso aí.
Rapaz, que peso, hein? Pois é, que responsabilidade. Eu falo que servir a Deus não é só um privilégio, é uma responsabilidade muito também. grande. O nome que você carrega é muito maior do que você. O nome que eu carrego é muito maior que eu. Se a gente falar alguma besteira que é alguma heresia, e é possível que isso aconteça porque a gente tropeça em palavras, Ninguém é perfeito. é o nome de Jesus que vai ser vergonhado. É verdade. E esse nome é poderoso, né? E aí eu vou entrar numa polêmica, né? Não querendo entrar, mas fazer o quê? Tá vindo. Tá na guerra. Tá na guerra. E aí o pessoal fala assim, poxa, caramba, mas o nome Jesus, né? Parece que a letra J não tem no hebraico, né? Isso não é o verdadeiro nome de Jesus. Eu falei, cara, o cara foi lá na loja outro dia perguntar pra mim assim, pô, vem cá, tem alguma Bíblia aí com o verdadeiro nome de Deus? Eu falei, como é que é? É Yahvé, Yeshua. Não, nem isso aí não, tal de Iaua, né, e tal. Enfim, aí o pessoal que tá por dentro desse negócio, desse mistério aí, vai entender o que eu tô falando. Só problemático, enfim. Aí eu falei assim, cara, não tem não. A maioria das Bíblias aqui tem escrito pelo menos Yahvé. Aí o cara já entrou numa outra coisa, tal, gente. Mas assim, eu não sei se o que tá certo, o que tá errado. Eu só sei que eu cito o nome de Jesus e o demônio tá saindo. Então, assim, tá dando certo. Eu tô servindo Jesus. Então, é isso aí, cara. Não sei se tem J, se não tem J. Eu tô citando o nome dele, tô sentindo a presença dele. Tá havendo mudança na minha vida, na minha casa, o demônio tá saindo. Então, mas isso. A gente sempre fala, pô, do nome de Jesus, né? Mas quando você vê o que o anjo fala para Maria, que Isaías, ele profetiza o Emanuel. Tudo bem que a gente entende que Emanuel não é um nome, né? Sim. A gente tá focado muito nas 5 letras, no nome, e não na função. Pô, tinha um Jesus no Flamengo até outro dia. Tem um Jesus na seleção brasileira. Verdade. Jesus tem um monte de lugar, sabe? Mas o Deus conosco, ou Deus entre nós, ou Deus em nós, é só Ele. Sabe? Porque a gente acaba entrando no que Paulo falou, nas vãs contendas. Sim. Eu não perdi meu tempo. Não vai levar a lugar nenhum. Não, é melhor você ficar quieto. Não. Eu lembrei agora se eu não me engano, João 8, onde Jesus tem ali a mulher adulta, né? Isso. Ele perdoa a mulher, tal. A mulher não é apedrejada. Daquele momento em diante, ele tem um grande embate ali com os fariseus. Né? Uma conversa. Jesus fala uma coisa, eles falam outra, rebate. Aí lá no final Jesus fala, olha, Abraão ele exultou por ver o meu dia. Ele viu o meu dia e ele exultou. A fariseus falam assim, pô, mas tu não tem 50 anos, tu já viste Abraão, tu é louco, tu é maluco. Aí Jesus fala assim, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Cara, que palavra maravilhosa. Eu sou, meu irmão, eu sou. Esse mesmo eu sou foi o Deus que enviou Moisés. Eu vou falar em nome de quem, Senhor? Em quem que eu vou lá falar? Meu Deus, eu vou falar em nome de quem? Para os israelitas? Não, diz que o eu sou te enviou. Entendeu? Então é isso aí, cara. É no nome dele. Entendeu? É cumprindo o propósito que ele colocou em nossas mãos para cumprir. É isso. O propósito é mais antigo que nós. É Lembra verdade. que Davi fala no Salmo 139, verso 16? Informe no ventre da minha mãe, te escreveste todos os meus dias. Se eu não me engano, é 139, 16. Não lembro o versículo. Mas informe no ventre da minha mãe, tu já escreveste todos os meus... Tipo, Davi tá falando o seguinte, eu não tinha boca, mas já tinha propósito. Caramba. Eu não tinha nariz, mas já tinha propósito. Meu Deus. Eu não tinha olhos, mas já tinha propósito. Porque o propósito é mais antigo que a gente. Sim. Eu não tenho um propósito porque eu vivo. Eu vivo porque eu tenho um propósito. E só pra gente continuar, porque agora a pegada, agora eu engatei a quinta e vambora. Caraca, cara, que isso? As pessoas dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Morre. Morre, e o livro de Hebreus, capítulo 13, nos revela isso. Mas quem tem propósito de Deus, esse não morre. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, eu poderia partir e estar com Cristo, mas para gozo da vossa fé. Ou seja, como eu ainda tenho que fazer alguma coisa aqui com vocês, eu vou ficar aqui. É preferível ficar aqui. Cara, meu Deus do céu. Que palavra, Jesus. A palavra é maravilhosa. Eu tô até sem ação. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. E realmente morre sim. Se não se encaixar na presença, no novo nascimento. E o mais importante que a promessa é o propósito. Sim. No propósito. Cara, eu vou repetir essa ficou muito boa. Porque a palavra, quando você estava citando Hebreus agora, eu lembrei de uma passagem que fala... Por que eles não entraram em Canaã, né? Ou na Terra Prometida? Já escreveu sobre isso?
Cara, já escrevi. Por que eles morreram no deserto? Porque a palavra da pregação que foi pregada para eles não foi misturada com a fé, né? E também a gente já vai entrar em outro ponto também, que a pessoa ele pode ouvir a palavra, mas pode não gerar fé no coração. Então assim, cara, a palavra é maravilhosa. Eles na verdade não entraram na Terra Prometida, parece que, segundo especialista, do Egito até Canaã, se eu não me engano, 11 dias, né? Segundo especialistas, né? Perfeitamente. Eu sempre falei que era um caminho de 40 dias em 40 anos. Mas assim, eu dei uma pesquisada sobre isso. Segundo especialistas, parece que duraria 11 dias. Mas, poxa, por que durou 40 anos ao invés de durar 11 dias? Porque eles estavam pensando lá nos pães, nas cebolas, entendeu? Que eles deixaram no Egito, né? Então, assim, isso me faz arremeter uma ideia de seguinte, até sobre o fato de que enquanto o meu pensamento for pão, cebola e alho que eu deixei pra trás, eu nunca, cara, tô me arrepiando aqui, eu nunca vou cumprir o propósito que Deus tem pra mim. Deus. Sabe? Eles estavam olhando, estavam tendo os olhos do seu entendimento, ou seja, a sua mentalidade, que a gente vai para Filipenses 4:8, tudo que for santo, tudo que for justo, tudo que for puro, de boa fama, se tem algum louvor, enfim, seja esse o vosso pensar. Então eles estavam pensando justamente nos pães, nos alhos e nas cebolas que eles deixaram no Egito. Pô, Moisés, tu nos trouxe aqui para esse deserto para morrer? De fome, de sede e tal? Então, assim, isso me faz remeter a isso. Eu não viverei grandes coisas, eu não cumprirei o meu propósito, o meu chamado, se o meu pensamento for pão, cebola e alho que eu deixei para trás. Meu Deus. Então eu preciso entender isso, eu preciso ter a mente de Deus, eu preciso... Eu preciso pensar grande. Gente, você não sabe, eu tô com vontade de pular dessa cadeira aqui que você não tem noção. Cara, eu tô sentindo a graça de Deus aqui. Eu preciso pensar grande como Deus pensa. E às vezes a gente se limita muito, sabe? Se limita muito. Eu falo isso porque, de repente, alguém que tá ouvindo a gente agora e tá vendo, pode estar se limitando também, sabe? Eu não consigo... Cara, o propósito parece grande demais pra mim. Mas, cara, quem chamou foi Deus, sabe? Eu tenho... Alguns convites têm surgido na minha vida para poder ministrar a palavra. E eu tenho dito... Eu tô dizendo sim pro chamado. Eis-me aqui. Dia 22 agora eu vou ministrar a palavra. E posso estar com um certo receio, um certo medo? Posso estar, mas não tô nem aí. Eu vou lá entregar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Porque eu não posso ser covarde. Eu não posso retroceder, sabe? Um dia eu tava no meu trabalho lá. Aí trabalhando normalmente, atendendo as pessoas. Eu fiz um atendimento pro irmão. Desculpa a risadagem. O atendimento do irmão lá, tal. Aí atendi o irmão foi no caixa, comprou lá a Bíblia e tal. Aí ele partiu para ir embora. Passou por mim, chegou 2 metros à frente, ele parou. Fez assim, olhou para trás, falou assim: meu irmão, posso te falar alguma coisa? Pode te falar algo? Pode sim, irmão. E aí ele veio com uma palavra, meu irmão, uma cacetada em cima de mim. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí eu... Obrigado. Amém. Né? Eu sou o Deus que exorto, né? Visando a tua edificação. Mas assim, cara, eu não posso retroceder. Eu não posso voltar atrás. Cara, é igual Jonas, cara. Jonas, ele fugiu do propósito dele. Deus mandou, vai pra Nínive, cara. E tem muitos cristãos igual Jonas. Deus, ele tá falando assim, olha... Leandro, faz isso. Faz o que eu te comissionei. Mas eu vou fazer igual Jonas. Eu vou pra Tarsis. Eu vou pegar um navio, vou me esconder lá embaixo, pensando que eu tô me escondendo de Deus. Sabe? E aí Jonas teve 3 dias de atraso no seu ministério. Dentro do grande peixe. E mais 3 dias para chegar até Nínive. Quem sabe quantos anos eu e você, Samuel, temos para perder até que a vontade de Deus seja cumprida em nossa vida?
será que eu não posso dizer sim pro chamado agora? Meu Deus. Será que eu não posso dizer sim pro propósito agora? Cara, eu não tenho 5 ou 10 anos para perder. Até que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Até que eu entenda finalmente. Quantas almas vão pro inferno meu nesse Deus período? do céu, até que eu entenda o chamado e eu vá, assim, cumprir aquilo que Deus tem para mim. Então eu não tenho 5 anos para perder, não tenho 3, 10 anos para perder. Eu tenho que dizer sim ao chamado e olhar para esse chamado e entender logo, né? Como a gente veio conversando, Jesus ele falou para Paulo no caminho para Damasco, né? Assim, Paulo, por que me persegues? Né, e tal, e teve aquele diálogo entre Jesus e Paulo. Dura para ti recalcitrar quanto o aguilhão. aguilhões? Então, assim, foi o que eu disse. Digamos que o aguilhão de Deus seja o chamado dele para nossa vida. E aí, sabe, eu uso o exemplo no texto do aguilhão, que era uma vara com uma ponta de ferro para cutucar o boi toda vez que o boi saísse do caminho do arado. Né? Então, assim, cara, o chamado de Deus tá no nosso DNA. Digamos que o aguilhão de Deus é o chamado dele pra gente. Ó, Leandro, se volta pro propósito, entendeu? Cumpre o propósito. Cara, lutar contra o propósito de Deus, lutar contra aquilo que Deus tem pra gente é uma furada. E assim, você fica inquieto. Todos aqueles que fogem do propósito, que entendem o seu chamado, mas estão fugindo, eu duvido que fiquem em paz. Não tem como. Não fuja do propósito. Não fuja. Leandro, muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe. E agora a honra de orar para terminar é sua. Vamos Amém. orar para acabar. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, de aprendizado, por podermos compartilhar da Tua palavra, por estarmos aqui em comunhão. Te pedimos que, Senhor, essas palavras, elas gerem vida, Senhor, naqueles que estão nos ouvindo, que aqueles que estão nos ouvindo sejam edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pelo Teu poder, pelo Teu amor e por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós. Nós honramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome. No nome de Jesus, obrigado. Amém. Amém. Glória a Deus.